Olá para você que acompanha os nossos conteúdos. Eu sou Gabriel Schaefer e essa é mais uma edição do Talking DI. Hoje recebendo no nosso estúdio a presidente do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de Chapecó, a Ana Munarini, e também a vereadora Deise Schilk, ela que é líder da bancada do PT na Câmara de Vereadores de Chapecó. Então, para ficar por dentro dessa entrevista, segue o Diário do Iguaçu nas redes sociais, assiste este bate-papo até o final e confira. Ana e vereadora Deise, em primeiro lugar, gostaria de agradecer pela presença de vocês hoje no nosso estúdio e sejam bem-vindas ao Diário do Iguaçu. Olá, Gabriel. A gente agradece em nome do Partido dos Trabalhadores essa oportunidade também de estar aqui dialogando com a população de Chapecó sobre política, né? Que é às vezes muito tabu aí no debate, na cidade, nas famílias, né? Nos espaços de trabalho, mas muito importante, ainda mais esse ano que é um ano eleitoral. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos os internautas que acompanham as redes sociais do Diário do Iguaçu. É sempre uma grande satisfação podermos estar aqui para a gente poder estar dialogando com essa população que acompanha esse importante meio de comunicação, para a gente trazer aqui as informações, tanto no âmbito da organização partidária, como bem disse aqui a nossa presidenta do Partido dos Trabalhadores, Ana Elza Munarini, e também as informações aí de como nós também estamos nos organizando no espaço do Legislativo Chapecoense. Ana e vereadora Deise, para começarmos este bate-papo, antes de falarmos da organização, né, do partido para a majoritária aqui em Chapecó, queria que vocês falassem um pouco como que está a organização do partido no que se refere à composição de uma nominata para vereadores. Lembrando também que o partido é federado juntamente com o PV e também o PCdoB. Como que está essa organização? Já tem uma nominata definida? E como que também foi esse período de filiação de novas lideranças? Então, nós desde o ano passado estamos já nesse diálogo, né, juntamente com a federação. No ano passado nós coordenávamos a federação, esse ano o PCdoB está coordenando, mas temos um bom diálogo, né? Avançamos bastante assim nessa construção, porque também a gente tem esse debate aqui em Chapecó, estamos juntos no mesmo projeto, né, para o país. Somos um partido que a gente pensa as eleições municipais, mas também somos um partido de projeto nacional, disputando eleições presidenciais. E esse ano a gente tem a presidência da República, né, com o presidente Lula aí do Partido dos Trabalhadores, que é um diferencial de 2020, né? Por isso que a gente está nessa construção. Então vamos ter chapa cheia de vereador. Esse ano reduz o número de vereadores para todas as siglas partidárias. Nós vamos ter os 22 candidatos juntamente com a federação, né? Já decidimos que será proporcionalmente ao número de vereadores. Então hoje o PCdoB tem um vereador na Câmara Legislativa, nós temos 2. Essa será a proporcionalidade também de indicação de nomes, né? E muitas lideranças que estão se colocando à disposição. O partido, o PT tem aí um rol de lideranças que sempre disputaram eleições com um bom potencial de voto, né? Nossos 2 vereadores vão para a reeleição, também o vereador do PCdoB, junto com eles os demais. Então, eu acho que uma coisa bem importante é que o PT sempre teve uma política de rodízio de vereadores, eu acho que vocês acompanharam. Isso estimula bastante os filiados que queiram ser candidato, porque aquele que fica ali que não chega tem a possibilidade de, com o rodízio, assumir algum período na Câmara de Vereadores. A gente ousou nessa legislatura, né? Fizemos um rodízio ousado, cada vereador disponibilizou 9 meses do seu mandato para rodízio, né? E a gente tende a manter essa política do PT nas próximas legislaturas, né? Então, de novo filiado que
que se somou ao time do Partido dos Trabalhadores. Esse ano nós temos a companheira Karen Machado, né, que foi uma vereadora bem votada na última eleição, foi candidata a deputada estadual e optou em se filiar ao PT ainda no ano passado, né, e que está aí também como uma pré-candidata junto com os demais. Isso, Gabriel. Então, na verdade, nós temos atuado a partir desta organização que ela se consolidou, na verdade, no processo eleitoral no ano de 2022, né, com a eleição do Lula, então, que se constituiu efetivamente a federação, e ela vem, então, se efetivar também agora nesse período das eleições municipais. No âmbito do legislativo, então, eu acho que é um pouco essa relação que a Ana traz aqui, da importância que tem nós trabalharmos na perspectiva de fazermos uma disputa para o legislativo, porque o legislativo ele é fundamental, ele é estratégico para a cidade, porque é o legislativo que garante um processo de construção de projetos, de fiscalização do poder executivo, de proposições que venham, né, a melhorar a vida das pessoas que vivem no município de Chapecó. Porque quer nós queiramos ou não, a grande maioria das pautas ou das demandas relacionadas às políticas públicas, elas chegam primeiro no vereador, para depois elas, né, chegarem no executivo do nosso município. Então nós precisamos destacar a importância que tem o poder legislativo na nossa cidade. Hoje nós somos 21 vereadores, a bancada da federação, no caso o vereador do PCdoB e os 2 vereadores do PT, nós sempre procuramos trabalhar de forma conjunta na Câmara de Vereadores, nas pautas, nos debates que são construídos. E no âmbito da disputa eleitoral, da representatividade, nós estamos buscando aí, enquanto Partido dos Trabalhadores, juntamente com a federação, com os partidos que compõem a federação, nós garantir a representação dos diferentes segmentos da nossa cidade para essa disputa. Então, a gente poder trazer dos diferentes setores, né, representativos da cidade, candidaturas que representem esses setores. Então, eu quero trazer aqui, né, um pouco esse destaque da importância que tem a disputa do legislativo na nossa cidade. É óbvio que em conjunto, né, com a disputa do projeto da cidade, porque ele não está desvinculado, nós vamos construir conjuntamente na federação e com outros partidos aí que a gente está buscando construir esse diálogo, a importância tanto da disputa de uma cidade que nós queremos, né, da cidade que nós queremos para o nosso povo chapecoense, mas também em conjunto com isso a importância do papel do legislativo na nossa cidade, porque o executivo ele não consegue construir as suas ações, né, sem o legislativo, né? Todos os projetos, todas as discussões de ações do poder executivo, elas passam pelo poder legislativo. E nós precisamos ter um poder legislativo cada vez mais fortalecido nessa relação com as demandas de políticas públicas para a nossa cidade. Ainda sobre esta questão da federação, vocês falaram da questão da proporcionalidade, né, dos pré-candidatos do PT e também do PCdoB. E o diálogo com o PV, que é outro partido que faz parte da federação. Como que está esse diálogo, tanto a nível municipal quanto estadual? E os pré-candidatos do Partido dos Trabalhadores já têm definidos aí quais que irão concorrer? Como que está esse cenário? Então, o PV hoje não tem executiva provisória em Chapecó, né? Nós temos feito diálogo aí com a presidência estadual do partido, até porque temos toda o cuidado, né, de atuar enquanto federação. Então hoje a federação é um partido institucional, né, e precisa ter esse cuidado, mas localmente não terá candidatura e, enfim, até o momento, né, tem pessoas filiadas ao PV aqui em Chapecó, mas não tem uma executiva ainda organizada, né.
assim que tiver, a gente vai fazer os diálogos necessários. Nós temos uma nominata, sim, a gente vai estar fazendo um evento até para estar apresentando os companheiros e as companheiras que se dispõem a ser pré-candidato hoje, né, pelo PT, mas ficamos muito felizes, assim, que a gente tem sentido esse envolvimento, tanto de homens, mulheres, jovens, né? O partido, na última eleição, apresentou duas candidaturas indígenas, da diversidade, né, LGBT, apresentamos candidaturas coletivas e de todos os setores, como muito bem a vereadora Deise colocou, né, que eu acho que essa é a representatividade que a gente tem que levar ao Legislativo chapecoense, porque Chapecó, do tamanho que está a nossa cidade, não pode mais permitir ser representado só por alguns segmentos na votação e nas decisões de políticas públicas. Então, quanto mais segmentos e a diversidade da nossa cidade a gente conseguir colocar no legislativo, é muito importante também para a efetivação das políticas públicas, que é esse o espaço do debate, né, e da voz de toda a população. Então, nós estamos construindo a nossa nominata a partir dessa orientação. Mas a gente vai convidar você, sim, para o lançamento, né? O dia que a gente decidir, provavelmente início de junho, a gente vai apresentar toda a nominata, tanto do PT quanto do PCdoB, para o Legislativo. Com certeza o espaço da política, né, do Diário do Iguaçu, como já é conhecido, todos os partidos terão espaço. E vereadora Deise e Ana, vocês trabalham com um número de pré-candidatos? Hoje seriam quantos? Teria? Então, nós do PT somos 15 pré-candidatos, né, e o PCdoB 7. Então, a gente vai fechar os 22. Claro que às vezes chega na convenção, a gente tem que retirar alguns para que a gente feche, né, essa nominata, né, levando em consideração todas como eu falei, todos os setores para ser acolhidos, enfim. Mas a gente sempre pede que todo filiado que queira ser candidato, né, a gente está aberto, está à disposição, porque ainda tem um tempo para a gente construir até a convenção essas possibilidades. Então, isso é bem importante e faz parte do dia a dia do nosso partido, né? E levando em consideração ainda toda a questão da legislação eleitoral, né, Gabriel, porque nós também temos que garantir as proporcionalidades, né? Então, além das representações dos diferentes setores, dos diferentes segmentos que representam toda a sociedade chapecoense, toda a população chapecoense, nós também temos a necessidade nessa construção, nessa composição da chapa, a questão da representação, os 30% de mulheres, então a gente também precisa garantir. É óbvio que nós defendemos que não seja só 30%, nós inclusive temos uma luta histórica e que nós queremos avançar cada vez mais, de que não sejamos só 30% de representação no momento da disputa, mas nós queremos ser mais ousados, né, para a representação do Legislativo. Nós queremos avançar na luta que nós temos, que é os 50%. Mas não é os 50% de homens e 50% de mulheres na representação das chapas. Nós queremos avançar num processo de construção que a gente possa vir a ter 50% e 50% de cadeiras, efetivamente, que não seja só a disputa para a representação feminina, para a representação das mulheres na disputa do Legislativo, mas que a gente avance num processo que a gente consiga ter 50% de cadeiras efetivamente para mulheres na representação do poder legislativo. Afinal de contas, nós somos hoje mais do que 50% do eleitorado, então são lutas que a gente precisa, junto com esse processo de diálogo, da importância que tem a disputa dos espaços do legislativo, da representação legislativa, mas a gente conseguir avançar nesse debate, nesse diálogo, que a gente também quer ir avançando na questão da representatividade das mulheres nos espaços de poder
e no espaço do Legislativo. Ana e vereadora Deise, mudando um pouquinho de assunto, falando agora de majoritária, né? O PT terá candidata ou candidato para a Prefeitura de Chapecó nas eleições de outubro? Então, nós somos um partido que sempre disputou a eleição, né, aqui em Chapecó. No último pleito, a gente foi vice, né, pela primeira vez aí da história do PT, desde a sua constituição, a gente somou-se numa chapa, num projeto majoritário, sendo vice. E temos, sim, nomes para disputar a prefeitura, né, de Chapecó. A gente vai apresentar para a sociedade chapecoense, é uma responsabilidade nossa também, pelo tamanho do nosso partido, e pelo projeto que a gente sempre defende de uma cidade mais humanitária, uma cidade pensada pelas pessoas, né? Eu acho que o PT não vai se furtar disso. Então, hoje a gente tem 3 deputados aqui de Chapecó, que são nomes de grande expressão. Tem o deputado federal Pedro Czai, a deputada estadual Luciane e o deputado estadual Pedro Baldiceira, né? O padre conhecido como Padre Pedro, também se coloca à disposição, né, para estar aí compondo essa chapa majoritária, se for a decisão do partido. Então, a gente está fazendo esse diálogo muito respeitoso, né, com os demais partidos, porque nós temos decisão de dialogar e, enquanto oposição na cidade, oposição ao governo local, a gente construir esse processo com os demais partidos de oposição também. Então, o PT apresenta a nossa nominata, mas sempre mantendo esse diálogo, né? Nós temos construído com a federação também, porque o PCdoB também tem nomes com condições, enfim, de disputar o pleito, lideranças consolidadas no nosso município. Então, a gente está fazendo essas tratativas. Muitos dizem, mas já deveria de ter apresentado, né? Já teria que ter a pré-campanha na rua. Mas nós estamos focando muito no projeto que a gente vai construir, né, em respeito à população de Chapecó, junto com os demais partidos de oposição, mas sim o PT tem nominata para disputar a eleição. Vocês trabalham com uma data para definir um desses 3 nomes, do deputado federal Pedro Czai, da deputada estadual Luciane ou do deputado Padre Pedro? Tem uma data aí a ser definida? Então, a gente tá encaminhando. Eu acho que no início de junho, até aí pelo dia 10 de junho, a gente quer fazer um evento para apresentar para a cidade, né, o nome, enfim, do PT para o pleito majoritário. O que a Ana traz aqui, a nossa presidenta, é que nós estamos já desde meados, aí, final do ano de 2023, construindo esse diálogo com os demais partidos. Então são processos, na verdade, que a gente vai construindo, e nós estamos então num período aí de a gente também ir avançando nessas avaliações, nesses diálogos com os demais partidos. Nós teremos aí sim, nos próximos dias aí a definição, talvez com mais já com mais, como é que a gente poderia dizer, com mais acordos construídos, né, com esses partidos, porque não é só uma definição que cabe a nós do PT, que cabe ao PCdoB. Nós temos sim, né, o Partido dos Trabalhadores tem lideranças, então, como a Ana aqui já trouxe, né, dos 3 deputados, nós temos em conjunto com o PCdoB aí mais 3 nomes que constituem a Câmara de Vereadores, então dos vereadores, mas nós precisamos também ir construindo esse diálogo com outros partidos que constituem, então, aí também essa perspectiva de construir um projeto diferente para a cidade de Chapecó, um projeto que olhe para demandas, né, que nós precisamos avançar em políticas sociais na nossa cidade. Nós temos hoje vários problemas relacionados, digamos, às políticas de saúde, às políticas de educação, né, às políticas de assistência social e demais políticas que nós precisamos avançar. Então, nós precisamos construir um projeto em conjunto. Então, esse diálogo está sendo construído com todos esses partidos que olham para
para essas demandas que hoje a gente precisa avançar na cidade de Chapecó. Então é óbvio que esse diálogo ele precisa se dar num processo, né, olhando não só para figuras, né, para nomes, mas principalmente para partidos que buscam construir avanços, né, numa perspectiva de cidade que acolha, né, também a população chapecoense nesta perspectiva de que a gente precisa avançar nessas políticas em áreas que hoje nós temos muitas lacunas, que temos muitos problemas na nossa cidade de Chapecó. Se nós olharmos para aquilo que chega enquanto demandas no Legislativo, no nosso gabinete mesmo, na Câmara de Vereadores, nós temos muitas demandas ainda que precisam avançar nas políticas públicas, né, nessas diferentes áreas aí. Vereadora Deise, também, Ana, você citar essa questão do diálogo, né, com os demais partidos, além dos partidos que estão federados, né, atualmente com o PT, quais são os demais que estão em processo de diálogo atualmente? Tem algum partido talvez que vocês não sentem para conversar? Como que estão essas conversas? Então, nós temos feito também as conversas a partir de orientações do PT nacional, né? Porque, para além de nós termos dialogado com o partido que estão na base do governo Lula hoje, mas também nós precisamos dialogar com partidos que são alinhados ao governo, que é diferente. Por exemplo, aqui em Chapecó nós temos o PSD, que é o partido do prefeito, que ele é da base do governo Lula, mas ele não tem uma atuação alinhada ao governo federal, nas políticas propostas pelo governo federal. Então, também a gente tem que levar em consideração essas divergências. Nós temos decisão do PT nacional, que a gente não, que não tem diálogo com o PL, pela construção ideológica de cada partido, enfim, e com os demais estaria liberado, mas também a gente leva em consideração essa atuação local também, né? Que a gente tem autonomia de cada diretório atuar localmente. Aqui em Chapecó, nós temos a decisão do diretório de construir diálogos com partidos que sempre estiveram alinhados conosco, os que disputaram a prefeitura no último ano, né, junto conosco, que aí vai PDT, PSB, né, e os demais partidos que se dispõem a estar nesse processo. Então, como eu falei, partidos como o MDB, que aqui localmente também se posiciona, né, divergente com o projeto local, que está na gestão. Então, a gente está buscando isso, porque é uma disputa local, né? E nós temos que pensar Chapecó dentro desse contexto local, mas também nacional. O que Chapecó poderia mais, tendo uma administração alinhada ao projeto nacional, alinhada ao governo federal, na busca de recursos, na construção de políticas locais, né? Seja da habitação, seja na agricultura, porque o agronegócio ainda é muito forte e presente na nossa cidade, né? Então a gente precisa pensar Chapecó para esse olhar de futuro. E assim, até eu estava dialogando com as minhas filhas, né? A última vez que o PT fez gestão aqui em Chapecó, se você não contar para essa geração que vai votar, que vai ter o seu primeiro voto, eles nem sabem que o PT já administrou essa cidade, né? Então, administrou essa cidade e fez obras estruturantes que, mesmo passando 20 anos do atual bloco político que está na gestão local, não ousaram a fazer diferente. Por exemplo, a gente sempre se faz uma pergunta: Chapecó tem uma contribuição orçamentária muito grande, mas nenhuma gestão que passou desde que o prefeito foi do PT, né, ousou a pensar um hospital para Chapecó. A gente ainda utiliza um hospital regional e Chapecó teria tamanho e orçamento para construir um hospital. Então, está se pensando aí um outro hospital que seja particular, na região da IFAP, enfim, mas um hospital público, né, com orçamento da gestão, claro, vinculado ao governo federal. Acho que a gente precisa olhar para isso, né? Chapecó pode, né, oferecer para a sua população um atendimento mais qualificado, né, mais efetivo na questão da saúde.
Nós temos hoje, estamos, né, superlotando as UPAs. As UPAs é um projeto federal, não é um projeto local. Então, qual o projeto da gestão local para que de fato resolva a situação da saúde? Né? Então, essas questões é olhar para as obras, que é importante ter um trânsito que flua, é importante ter o asfalto que chegue até as comunidades, isso tudo é importante. Mas, para além disso, a gente precisa olhar uma cidade que atenda e dê qualidade de vida para a questão do adoecimento das pessoas, quando necessitem, né? Que olhe para a educação. Se tu observar o aporte financeiro do governo federal para o sistema de educação em Chapecó, né? E que foi nos governos do presidente Lula anterior, que fizeram a segunda universidade federal, né? Para o interior do estado, que é aqui em Chapecó, a Universidade Federal da Fronteira Sul. Então, e isso é dar qualificação profissional aos nossos filhos, a nós, que muitas vezes não tivemos oportunidade de estudar num instituto federal, né, que nos profissionalize para a área do trabalho e para as tecnologias. Então, eu acho que a gente precisa apresentar para a cidade esse projeto que esteja alinhado com a política, porque Chapecó só vai ganhar com isso. Para finalizarmos, vereadora Deise e também Ana, considerando as eleições, né, que já diz o ditado, o tempo passa, o tempo voa, já estamos num período, né, de pré-campanha, conforme a experiência de vocês, as conversas com as pessoas e também considerando as próprias características dos últimos pleitos, principalmente a nível nacional, muito marcadas pela polarização direita e esquerda. Como que vocês projetam esse pleito das eleições municipais de outubro? Você acredita que vai ser mais equilibrada? Esse contexto da polarização irá se repetir em Chapecó, de acordo com a experiência de vocês, as observações? Como que vocês estão projetando esse pleito? Qual que vai ser o tom aí da pré-campanha, da campanha e das eleições propriamente? Então, Gabriel, Chapecó tem esta característica, né, de fazer sempre uma disputa eleitoral onde você tenha uma certa polarização. É bem provável, né, que nós tenhamos novamente esse cenário colocado na cidade, né? Até porque nós queremos apresentar, como a Ana já trouxe aqui na sua fala anterior, nós queremos trazer presente, né? E se nós olharmos para todas as ações do governo federal, do governo Lula, que estão presentes na cidade de Chapecó, nós temos muitas ações do governo Lula e que muitas vezes, ou que na grande maioria das vezes, elas não aparecem, mas não aparecem enquanto grandes obras. Nós temos algumas ações, como já foi destacado aqui pela nossa presidenta, que é a Universidade Federal, que é o Instituto Federal, que são recursos que vêm nas políticas de educação, nas políticas de saúde, nas políticas de assistência social, nas políticas de ciência e tecnologia, que estão postas no dia a dia da cidade, mas que não são destacadas pelo atual governo, né, pela atual gestão do município de Chapecó. Na infraestrutura, nós temos recursos que estão postos na infraestrutura, no desenvolvimento produtivo, enfim. E nós queremos trazer esse debate, explicitar esse debate do que significa uma cidade que esteja em alinhamento, né, com o governo federal. Então, este o teor da disputa que nós vamos estar dialogando. É óbvio que nós teremos, então, esta polarização, provavelmente, de um outro projeto que discuta, né, uma outra perspectiva, mas nós queremos fazer o debate com uma perspectiva onde nós queremos incluir toda a população de Chapecó nas políticas públicas, né? Nós temos um grande problema que hoje nós não conseguimos avançar, e é um problema que se coloca cotidianamente na Câmara de Vereadores no debate. Se vocês acompanham o debate da Câmara de Vereadores, das reuniões, das pautas que são apresentadas, esse problema que nós temos em relação ao atendimento à saúde. Então nós temos um problema que é recorrente,
que é das cirurgias eletivas que não se resolve, é um problema que ele está posto na cidade. Então a gente precisa pensar sim uma perspectiva de política pública que avance para a resolução desses problemas, assim como nós temos também problemas em relação ao atendimento às demandas da educação. Nós temos dificuldades da população em relação ao atendimento em creche. Você vai para as escolas, eu estive na semana passada ainda em visita em algumas escolas, em algumas creches, todas elas nos relatam que tem fila de espera, né, tanto no atendimento, principalmente no atendimento à educação infantil, no atendimento à política de educação integral, né, no atendimento a creches. Nós temos hoje um programa do governo federal que é a escola em tempo integral, que o município de Chapecó aderiu, mas nós precisamos avançar, né, nessa perspectiva do atendimento. Então nós temos sim vários problemas aí nessas áreas e que a gente precisa sim fazer esse debate. É importante a gente ter grandes obras, é importante para atender, mas as grandes obras, elas precisam vir no sentido de resolver os problemas estruturais da cidade. Nós temos hoje um grande estrangulamento, que é a questão do trânsito, da mobilidade urbana, mas nós também precisamos olhar para a perspectiva de resolver problemas que atendam às demandas da população que mais precisa das políticas públicas na nossa cidade. Então é bem provável, quando se fala da polarização, é que nós precisamos e vamos buscar construir um projeto que explicite essas dificuldades para atender toda a população chapecoense nas políticas públicas, no atendimento de qualidade a essas políticas. Isso, e outro fator bem importante, a gente que tem experiência nas disputas, né, locais, o ideal seria que, mesmo polarizando dois campos entre direita e esquerda, não fosse polarizado no debate ideológico, né? Porque senão a gente fica, não que a gente não goste de disputar, né, e apresentar o projeto que defende a direita ou o projeto que defende a esquerda. Agora, o que a gente acompanha também na própria Câmara de Vereadores é a tentativa recorrente de trazer essas pautas ideológicas muito também no sentido de ofuscar o que verdadeiramente a população de Chapecó está sentindo no seu dia a dia. Então, o ideal seria, mesmo diante de uma polarização, seja polarizado com um projeto de cidade. E esse projeto tem que atender todas as demandas, desde a questão ambiental, e aí a gente quer trazer a solidariedade ao povo gaúcho, a solidariedade a esse povo que está sendo vítima também de uma má gestão ambiental, e que não é só no Rio Grande do Sul. Ou a gente para e olha as nossas cidades com essa envergadura ambiental também, e esse debate, porque será cada vez mais presente, né? Então, a crise ambiental, ela está presente no nosso dia a dia. Vai depender do gestor como lida com isso. Então, o gestor tem que ter essa capacidade. E essa polarização tem que mostrar isso. Tem que ter a capacidade do diálogo e não da imposição. Porque eu acho que basta, né, de Chapecó ser administrado por pessoas que querem impor o que pensam. Eu acho que as pessoas têm que construir junto com o povo chapecoense as alternativas, tanto para a questão da saúde, com planejamento, né, para a questão do trânsito. Quando que foi ouvida a população de Chapecó, além das audiências públicas que participaram poucos setores, né? De que trânsito que a gente quer, que saúde a gente quer, a educação, onde que é melhor construir as escolas. É inadmissível, nós passando aí quase 20 anos, agora a gente ter projetos de construção de escola na região da IFAP, onde a gente se autoriza a ampliação da cidade com loteamentos, né, e não vê essa questão da saúde mais próximo das pessoas, a questão da escola. Então, a gente precisa de um gestor que tenha essa habilidade de diálogo com as diferentes. Porque hoje a gente vê um gestor que só busca atacar, né, atacar nós mesmos do próprio partido, e não apresenta propostas planejadas e alternativas para a cidade. Então, é isso que a gente quer. A gente não tem medo de polarizar o debate,
mas a preocupação é que o povo de Chapecó não precisa, né? Em respeito ao povo de Chapecó, é necessário um debate polarizado do projeto de cidade, das ideias, né? Então, uma cidade de Chapecó planejada para aquilo que a gente vai deixar para os nossos filhos, para os nossos netos e para nós mesmos quando chegar na idade de idoso, né? Como que a gente está pensando essa cidade? Então, isso é bem importante. Ana e vereadora Deise, mais uma vez, muito obrigado por esta entrevista, e o Diário do Iguaçu fica de portas abertas para as novidades da pré-campanha e também da futura campanha. Nós que agradecemos, Gabriel, a você, ao Diário do Iguaçu, por disponibilizar este espaço para que a gente possa aqui, sem dúvida nenhuma, também trazer as informações do processo de organização do nosso partido para disputa que está posta este ano para o pleito eleitoral que acontecerá em outubro, como é que nós estamos nos organizando, mas principalmente nós podermos estar aqui trazendo também a perspectiva que nós queremos construir para este processo eleitoral, mas para pensar uma cidade que seja acolhedora, uma cidade que pensa todas as políticas públicas em todas as áreas, em todas as dimensões, para toda a população chapecoense, para que a gente possa atender as demandas das políticas públicas para a população que mais precisa das políticas públicas. Afinal de contas, só tem sentido a gente se colocar nessa disputa quando a gente busca atender as demandas de políticas públicas, as demandas de um projeto de cidade pensada para o futuro, mas pensada para todas as áreas e para todas as dimensões. Isso aí, muito obrigada, o Diário do Iguaçu. E a gente se coloca à disposição aí, Gabriel, para os próximos caminhos, que vamos ter muito diálogo, né? Esse ano é um ano que promete muito diálogo aí, partidário, né? A convidar todas as pessoas que queiram se filiar a um partido. Eu acho que é bem importante. A participação é um direito, mas mais que um direito, acho que seria uma obrigação de todo cidadão se envolver, porque não basta só a gente criticar e ficar desgostoso com a política. A gente tem que ser ativo, a gente tem que participar das nossas ideias, e o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras está aí à disposição da população chapecoense. Mais uma vez, muito obrigado. Essa foi a presidente do Partido dos Trabalhadores, do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores, a Ana Elza Munarini, e também a vereadora Deise Schilk, que também é líder do partido no Legislativo de Chapecó, que falaram sobre a organização do Partido dos Trabalhadores para o pleito municipal de outubro. Em breve voltaremos com mais convidados especiais para você, e para ficar por dentro de tudo que acontece em Chapecó e região, acesse idiregional.com.br. Grande abraço!